Olá, eu sou Beth Vasconcelos e este é o canal que ensina professores de idiomas a deixarem seus alunos fluentes. No vídeo de hoje eu vou mostrar a importância de um plano de aula bem feito e que funcione para que seus alunos fiquem fluentes de verdade. E tem mais, vou te ensinar a fazer um plano de aula partindo do zero. Sou diretora da Escola de Inglês Idiomática e há mais de 30 anos trabalho com ensino de idiomas e treinamento de professores. Por isso conheço bem muitas das dores que você, professor, tem no seu dia a dia. Vamos começar do começo. Se eu vou te ensinar a fazer um plano de aula, quero começar conversando com você sobre o que é uma aula. Para você, o que é uma aula? Uma aula é um evento social organizado que acontece em diferentes culturas e contextos sociais. Elas diferem em vários aspectos: tempo, tópico, local, atmosfera, metodologia, material. Mas existe um elemento que está ou deveria estar presente em todas elas. E é esse elemento que é o mais importa quando pensamos em plano de aula. O elemento presente em todas as aulas, por mais diferentes que elas sejam, e que na verdade define uma aula, é o fato de que um aprendizado precisa acontecer. Vejam como isso diz muita coisa. Uma aula é um momento no qual um aprendizado precisa acontecer. Se um aprendizado não acontece, não é uma aula. Demais, né? Isso muda tudo. E se o objetivo de uma aula é fazer com que algum aprendizado aconteça, qual deve ser o ponto de partida na hora de preparar a sua aula? Qual a coisa mais importante na hora de preparar essa aula? Qual a pergunta principal, a primeira que você deve fazer? É isso que vamos começar a ver agora. O passo 1 para o plano de aula que funciona é: qual é o meu objetivo com essa aula? Essa é a pergunta mais importante. É dela que virá todas as outras perguntas. Responda primeiramente a essa, para poder então seguir na elaboração do seu plano de aula. E se você tiver dificuldade em responder a essa pergunta, você pode fazer essa mesma pergunta de uma maneira um pouco diferente. Você pode substituir esta pergunta por: o que os meus alunos saberão ao final da aula que não sabiam antes? Ou ainda uma outra opção: o que o meu aluno vai estar apto a fazer no final da aula que ele não estava antes? Assim, você define o tópico da sua aula. E esse objetivo não precisa ser algo mirabolante, não. O objetivo pode ser pequeno, simples. Tudo vai depender do aluno em questão e do momento no qual este aluno ou esta turma se encontra no processo de desenvolvimento. Mas tem que haver um objetivo. E você precisa entrar em aula sabendo exatamente o objetivo dessa aula. Além de ter esse objetivo definido, tem mais algumas coisas que você precisa ter em mente se quiser dar aulas que funcionem e nas quais os alunos aprendem de verdade e ficam fluentes. Você precisa estar preparado para o ponto de partida, para o sucesso da sua aula, para o sucesso do seu aluno. Quanto mais preparado você estiver, mais você se sentirá seguro para conduzir a aula e administrar os imprevistos. Sim, os imprevistos acontecem em várias aulas. E como são imprevistos, você não tem como estar preparado. Mas estando preparado para tudo o que é previsto, você vai sim conseguir administrar melhor o que é imprevisto. Professores sem muita experiência se sentem muito inseguros nas primeiras aulas e sempre me perguntam o que devem fazer
para vencer essa insegurança? A minha resposta é sempre a mesma: esteja preparada, esteja preparado. Conheça o conteúdo que você vai ensinar e prepare a sua aula cuidadosamente. Somente sabendo que tudo está preparado é que você se sentirá segura. No início, a insegurança acontece mesmo, é normal, faz parte. Você precisa aceitá-la, mas prepare-se. Bem, antes de seguir falando sobre como preparar uma aula, quais são as etapas da preparação, quais são as fases da aula, o que precisa constar nessa aula, quais os tipos de atividade, eu preciso falar de uma fase da preparação que antecede. É você conhecer o material que você vai trabalhar. Sim, essa é a etapa 0 da preparação. Ninguém pode dar uma aula de compreensão de texto, por exemplo, sem ter lido o texto, sem ter checado todo o vocabulário do texto, sem saber pronunciar as palavras. Não pode. Ninguém dá uma aula boa de modais ou conectores ou tempos verbais se não souber os modais, os conectores, os tempos verbais. E tem que saber explicar, tá? Essa etapa 0 da preparação da aula parece óbvia, mas não posso deixar de mencionar porque já vi muito professor entrar em sala de aula sem sequer ter lido o material antes. E não se iluda achando que os alunos não percebem. Eles percebem sim. Mas sigamos. O que é planejar uma aula? Planejar uma aula requer, antes de mais nada, uma habilidade de reflexão. Precisamos refletir antes de colocar no papel o que faremos. Preparar uma aula é pensar e organizar essa aula antecipadamente. Como se preparar para uma aula? Algumas perguntas para vocês refletirem sobre a prática de vocês. Vamos lá? Com quanto tempo de antecedência você prepara a sua aula? Um dia antes, na véspera, 2 dias antes, 10 minutos antes? Eu já ouvi professor me dizendo assim: eu sempre preparo a minha aula. Claro, eu aproveito o tempo no metrô indo para a aula para preparar. Sorry, mas isso não é preparar a aula. Vamos lá, você faz anotações no livro, em algum caderno? Você faz notas curtas ou escreve detalhadamente o que você vai fazer? Você tem um modelo pré-definido qual você segue ou você sempre improvisa? Você segue algum livro do professor ou algum manual para o professor? Você olha as suas anotações durante a aula? O que você faz com o seu plano de aula após a aula? Essas perguntas são importantes para que você entenda como é o seu processo de preparação de aula. Não existe resposta certa ou errada, mas acredite, sempre há espaço para melhorarmos as nossas práticas, sempre. Mas vamos voltar ao nosso tema central, que é como você deve fazer o plano de aula. Muito bem. Respondida a pergunta mais importante, que é qual o meu objetivo com essa aula, a próxima pergunta que você deve fazer é: como é esse aluno? Quem é esse aluno? E essa pergunta tem vários desdobramentos, tá? Várias coisas que precisam ser consideradas na hora de preparar a sua aula. Quem é esse aluno? Do que ele gosta, em qual nível ele está, como ele aprende melhor, quais as atividades que ele mais gosta, quais as atividades que mais funcionam com ele, como ele aprende melhor, quais as atividades que não funcionam, o que ele já sabe sobre o tópico dessa aula. De onde devo partir para não ficar super difícil
ou super fácil? Esse tópico faz sentido para os objetivos desse meu aluno, dessa minha turma? Ao responder essas perguntas, você estará preparando a aula para que ela atenda às necessidades dos alunos. E isso é fundamental para que o curso que você está dando tenha resultados efetivos. Aluno não é tudo igual e nem aprende da mesma forma. Uma vez respondida essas duas primeiras perguntas, qual o objetivo da aula e quem é esse aluno, precisamos parar para planejar as atividades das aulas. Não esqueçam que vocês precisam de imediato pensar na duração da aula e em vários outros pontos. Então, vamos para mais perguntas que precisam ser respondidas se você deseja preparar aulas que levam à fluência. Quanto tempo eu tenho para essa aula? Que tipo de material eu vou utilizar? O que vai desafiar o meu aluno? Qual será a atmosfera dessa aula? Quantas atividades eu vou fazer? E em qual ordem? Vou me sentar? Vou ficar de pé? Quais as habilidades que os alunos estarão trabalhando? Mais speaking, mais listening? O que pode causar dificuldade? O que pode dar errado nessa aula? Como vou fazer para que a minha aula tenha variedade entre as atividades e não fique monótona? Como esse assunto dessa aula se conecta com o restante do curso, com a aula anterior e a próxima? O que eles já sabem? No início, tudo isso, todo esse monte de perguntas pode parecer muita coisa, mas com a prática elas começam a ser respondidas de maneira muito mais rápida, muito mais fácil, naturalmente. Eu sugiro que vocês, ao começarem a pensar na aula, não comecem a escrever de imediato. Olhem o material, se vocês utilizam um livro, é claro, e comecem a pensar em como vocês podem trabalhar aquele conteúdo com o aluno em questão. Vejam que aqui está um ponto importante. Se você pegar esse material e simplesmente preparar para ensinar aquele conteúdo, ler o texto, compreender o conteúdo, estudar a unidade, vocês estarão preparando o material. Mas você precisa ir além. Você precisa pegar este material, estudar o material, mas pensando em como transformar isso em algo mais agradável, interessante e útil para esse aluno específico. E aí você começa a escrever o seu plano de aula. Veja que eu acabei de usar duas palavras aqui que são muito importantes: agradável e interessante. Como eu preparo esse material, essa aula, para que seja agradável e interessante? Gente, todo mundo gosta de aulas agradáveis e interessantes, concorda? Ao trazer os temas das aulas para a realidade, para as preferências e para os objetivos dos alunos, você estará dando aulas interessantes, com certeza. Ao preparar uma aula que tenha variedade de atividades, variedade de ritmos, você estará dando uma aula agradável. Ou seja, personalização e variedade fazem uma simples aula se transformar em uma aula agradável e interessante. Agora, se você deseja dar aulas que vão além de serem agradáveis e interessantes, aulas que sejam também e principalmente eficientes, você precisa preparar a aula pensando em como se aprende um idioma, como acontece o aprendizado, e organizar a sequência das atividades que vão acontecer na aula de maneira tal que essa sequência vá de encontro às diferentes etapas do processo de aprendizado, que vá de encontro às diferentes etapas do aprendizado de um idioma. Então, vamos lá, vamos analisar como se aprende um idioma para que você possa dar uma aula baseada nisso.
É claro que existem maneiras diferentes de se aprender, mas como o objetivo desse vídeo é te ensinar como se prepara um plano de aula, eu vou me ater a uma forma somente de aprender, ok? Somente a uma sequência de eventos que viabilizem o aprendizado e como você organiza as atividades para ir de encontro a essas etapas. Então vamos lá. Primeiro há a ignorância, né? O aluno não sabe nada sobre o tema. Então, ele é exposto ao tema. Ele lê ou ele ouve exemplos do tópico da aula, mas não necessariamente ele percebe, ele nota, ele se dá conta desse tópico. Ele então começa a identificar o tópico da aula, o target language, mas sem necessariamente entender completamente. Daí vem o understanding, a compreensão. Ele começa a entender o tópico, suas formas, a aplicabilidade, as regras. Depois disso, tem a prática, onde o aluno tenta usar o tópico ainda de maneira hesitante e com muitos erros, normal. Finalmente, há o uso ativo ou a produção, a prática mais solta desse conteúdo. Essas são as etapas que normalmente acontecem no processo para se aprender o idioma. E aí, como você pode fazer a sua aula nessa ordem? Se a pessoa aprende dessa maneira, e repito, estou usando somente uma maneira possível de aprendizado. Existem outras. Escolhi uma para poder mostrar como você pode criar o seu plano de aula respeitando essas etapas do processo de aprendizado. Vamos imaginar então que você vai dar uma aula de simple past, dos verbos regulares, na afirmativa, ok? O aluno não sabe nada, é a ignorância, é a primeira parte. Aí você precisa, então, mostrar o tópico para esse aluno, para que ele note, né? Vocês podem, por exemplo, mostrar para ele 2 textos. Meu dia, todos os dias e o meu dia ontem. Eu acho bom sempre ensinar algo em contraposição ou comparação com algo que ele já sabia. Aí vocês fazem um texto curto, 5 frases. Todo dia eu tomo café às 8, todo dia eu trabalho de 9 às 18, todo dia eu chego em casa às 19, eu todo dia assisto TV. E ao lado vocês vão colocar o mesmo texto sobre ontem. Ontem eu tomei café às 9, eu trabalhei de 10 às 20, cheguei em casa às 9 e li um livro. É importante colocar isso visualmente. Pode até grifar os verbos no presente, no passado e chamar bastante atenção, se possível, usando cores diferentes para as palavras hoje e ontem, ok? E aí chega a parte de entender, porque você vai ler os 2 textos para o aluno e explicar o uso, a forma, a grafia, a pronúncia dos verbos no passado, se certificando, é claro, de que o aluno está entendendo. Já expliquei em um vídeo anterior como se faz isso. Como nos certificamos de que o aluno aprendeu, ok? Aí vem a parte da prática. Vocês podem, então, dar atividades de preencher lacunas, para que o aluno complete com o verbo no passado algumas frases, fazer drills de substituição, dar uma lista de verbo no presente, pedir para que o aluno transforme tudo no passado e vice-versa. Ou seja, ele vai exercitar aquilo que ele aprendeu. Ele vai começar a criar intimidade com o conteúdo, com o uso, com o significado, com a forma. Chegamos então à parte da produção, da prática mais livre. Você pode dar uma página de uma agenda para o aluno escrever tudo que ele fez no dia anterior ou no final de semana anterior e reportar para você. O oral é fundamental aqui, precisa ser oral. Ele pode escrever os verbos, tudo bem, mas depois ele precisa falar para você
E você pode dar mais variedade para ele e dar mais oportunidades de produção, pedindo que ele imagine que ele é outra pessoa, que ele é o Barack Obama. E ele preenche a agenda também como se ele fosse o Barack Obama, e depois ele pode ser o Mickey, ele pode ser um monte de gente. Veja como uma simples estratégia pode acrescentar muitas oportunidades de prática. É só mudar o personagem e voilá. Seguindo, muito bem. Você então sabe o que você vai alcançar com essa aula, você sabe o que você vai fazer na aula para suprir todas as etapas do processo de aprendizado. Você precisa, então, dimensionar o tempo da maneira mais real possível. Eu pensaria o tempo real para cada atividade e depois eu avaliaria se eu conseguiria fazer tudo em uma aula só ou não. Então, vamos lá. A aula precisa começar com um aquecimento, um warm-up, né? Então, eu acho que você deve separar 5 minutos para isso. Você precisa de um lead-in, né? Uma coisa que introduza o tópico. E aí, nesse caso, você pode aproveitar a oportunidade para rever, por exemplo, os verbos no presente. Assim, você evita que o aluno tenha dificuldade com o passado, porque ele não se lembra dos verbos no presente. Você, então, pode escrever no quadro todo dia e lista verbos relacionados com todo dia. Dormir, comer, trabalhar, estudar, tomar banho, etc. Pede para o aluno ler ou repetir os verbos e também para que eles façam frases com os verbos, frases sobre eles, tá? Você pode dar um exemplo, se quiser. 15 minutos está ótimo. Chegamos então à parte do noticing, certo? Você precisa mostrar os 2 textos para o aluno, o texto sobre o hoje e o texto sobre ontem. Você pode ler os textos para os alunos, 5 minutos é suficiente. Vem a parte do understanding, da compreensão, o momento na qual você explica, pense como você vai explicar, tá? Como você vai usar o quadro, quais as frases que você vai usar na sua explicação, se você vai usar o livro, se vai fazer algum eliciting. Use o tempo necessário aqui, explique com calma, observe os alunos. Lembre-se, eles precisam estar atentos e focados. É muito importante nesse momento você ter a atenção deles. Você precisa explicar a forma, você precisa explicar a pronúncia, uma série de coisas. Então, separa pelo menos 20 minutos, tá? Vamos para a prática, aquela prática controlada, decida quantas você vai fazer, se vai ser escrito, se vai ser oral, e lembre que uma aula normalmente tem 50 a 60 minutos. Minha sugestão é faça somente uma atividade curta de prática, corrija, tire as dúvidas e termine nesse momento. Porque você vai gastar uns 10 minutos, você ainda precisa fazer o round-up da aula, perguntar, por exemplo, o que eles aprenderam no dia de hoje, e você precisa criar uma expectativa para a próxima aula, dizendo, por exemplo, o que vocês vão fazer na aula seguinte, o que eles vão aprender, que eles vão ganhar muito mais autonomia no inglês ou no idioma, praticando os verbos no passado, e que eles vão estar aptos a falarem de coisas que aconteceram com eles anteriormente. Fim da aula, né? O que você ainda precisa planejar para essa aula para que ela seja super efetiva? Você precisa preparar e separar todas as atividades, escrever o plano de aula com as suas anotações, pensar em como você vai personalizar. Por exemplo, ao pedir que os alunos façam frases sobre eles, você está personalizando e você está tornando o aprendizado mais eficiente, porque o nosso cérebro aprende melhor quando nos envolvemos com o conteúdo a ser estudado. Você tem ainda também que pensar como tornar essa aula divertida, agradável. Você pode fazer a parte do lead-in como um jogo. Você diz o que você faz todo dia e o aluno tem que dizer se é verdade ou mentira. Você pode dizer para o aluno fazer frases sobre eles, algumas verdadeiras, outras não, e você tem que adivinhar quais são verdadeiras ou quais são falsas. Você pode, na hora da prática, pedir para que o aluno ligue os verbos no presente e o passado, fazendo um jogo da memória.
Como tornar a aula agradável e interessante? Na hora da produção, quando você for pedir para que ele diga como foi o dia dele ontem, imaginando que ele é outra pessoa, peça para que ele imagine que ele é uma pessoa pela qual ele se interessa, de quem ele gosta, de uma pessoa que ele admira. Por exemplo, se ele não gosta do Barack Obama, não peça para ele imaginar o dia de ontem como ele sendo o Barack Obama. Peça para ele imaginar o dia de ontem e te falar sobre o dia de ontem, imaginando que ele é alguém que ele goste ou que ele admira. E você precisa saber e ter anotado todos os gostos e interesses dos seus alunos. Isso te ajuda muito. Pode já ir criando um arquivo para anotar todas essas informações, ok? Recapitulando, para pensarmos um plano de aula, precisamos pensar no aluno, pensar no objetivo da aula, personalizar como fazer essa aula interessante e agradável. Precisamos considerar o tempo, precisamos considerar a variedade de atividades. Mas como variar as atividades? Só pensar em variar as atividades pode não ser suficiente, porque pode fazer com que a aula fique uma coisa meio sem sentido, um monte de atividades diferentes juntas, pode parecer uma coisa meio sem direcionamento, sem planejamento, sem conexão. Então, considere todos os tipos de variedade que você pode utilizar numa aula. Existem várias maneiras de se variar uma aula. Você pode variar a velocidade e o ritmo. Uma atividade pode ser breve, tipo um jogo de adivinhação, ou ela pode ser reflexiva, como, por exemplo, lendo um texto literário e respondendo perguntas por escrito. Você pode variar a organização da aula. Os alunos podem trabalhar em duplas, depois sozinhos ou pequenos grupos, a turma toda, com o professor, sem o professor. Você pode variar também as habilidades. Os alunos podem trabalhar por escrito ou oralmente, podem produzir ou simplesmente ouvir ou simplesmente ler. Você pode variar as dificuldades. As atividades podem ser difíceis e demandar muito ou podem ser fáceis de serem feitas. Você pode variar o tópico linguístico ou não, né? O tema da aula. Você pode variar o humor da atividade. Uma atividade pode ser divertida, pode ser profunda, pode ser séria, pode ser tensa, relaxada. Você varia também a atmosfera. Uma atividade pode ser exciting, como por exemplo a discussão de um tema controverso, ou calma, concentrada, como um ditado, por exemplo. A atitude pode ser ativa ou passiva. Uma atividade pode requerer que o aluno faça como está sendo determinada, ou ele pode ter a iniciativa e criar a sua própria maneira de fazer. Ou seja, variar é possível e necessário. Experimente e veja o que funciona ou não funciona com o seu aluno, com a sua turma. Bem, mas eu falei mais cedo da importância de refletir a respeito de como acontece o processo de aprendizado e, a partir daí, pensar em como organizar as atividades, tendo como ponto de partida esse processo. Mas quero também dar mais algumas sugestões para que vocês possam implementar na hora de escolher a ordem das atividades. Eu sugiro que você sempre comece com um warm-up leve e descontraído. Se você trabalha com adultos que podem estar cansados, faça sempre uma atividade mais ativa antes de passar por uma atividade mais lenta, para evitar que eles tenham sono ou fiquem apáticos. Faça atividades mais difíceis primeiro. Pense nas transições entre uma atividade e outra para que a aula tenha um fluxo contínuo. E sempre termine a aula de maneira positiva, para que os alunos saiam dela se sentindo bem e com vontade de voltar. E por falar em vontade de voltar,
sempre crie uma expectativa em torno da próxima aula e do que vai acontecer nela, certo? E finalmente, mas não menos importante, quando você terminar a sua aula, volte para o seu plano de aula e veja o que você conseguiu fazer, o que funcionou, o que não funcionou, o que precisa melhorar, como fazer para melhorar. Essa análise vai te ajudar muito a fazer planos de aulas mais eficientes e mais rapidamente, e vai te preparar para dar aulas que deixam os alunos fluentes de verdade. Estamos no final desta aula, então se você chegou até aqui, não deixe de comentar qual foi o conteúdo que eu trouxe aqui hoje que você achou mais interessante. Assim podemos continuar essa conversa. Se você gostou do que eu ensinei, curta e compartilhe com aquele colega seu que precisa aprender a fazer um plano de aula maravilhoso. Assim, mais e mais professores poderão aprender a deixar seus alunos fluentes de verdade. E claro, se você ficou com alguma dúvida, não deixe de colocar nos comentários para que eu possa responder. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por assistir até o final e até o próximo vídeo.